Continua desde a manhã de hoje o depoimento do diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. O principal foco dos senadores é a produção da Coronavac, imunizante que tem sido aplicado nos brasileiros desde o dia 17 de janeiro, os atrasos na distribuição da vacina e as negociações com o governo federal. Dimas Covas afirmou que o Butantan fez 3 propostas em 2020 para o fornecimento da Coronavac ao Ministério da Saúde. Uma em julho, em agosto e em outubro, e que só depois da 3ª proposta recebeu a aprovação do Ministério. O diretor do Instituto também afirmou que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a imunização contra o novo coronavírus. Vamos ouvir. Chegamos ao começo desse ano, estávamos em dezembro com mais de 5 milhões e meio de doses de vacinas prontas, estocadas no Butantan, e 4 milhões de doses em processamento. O Butantan estava processando 4 milhões e já tinha 5 milhões e meio de doses prontas. Ou seja, quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, elas estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Meu querido Jorge Serrão, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo ou isso é fantasia? Não, aí entra bastante do componente da discussão política, da narrativa política. Poderia sim, por que não poderia, né? Agora, no Brasil nós temos a questão da burocracia. A vacina com o material que vem da China precisaria ser aprovada também pela Anvisa, ter tudo aprovado, tudo burocraticamente andando. Mas não foi isso que aconteceu. A politização da pandemia causou a grande confusão que nós estamos pagando por ela até hoje. Esse foi o grande erro do Brasil, imperdoável, de todas as instâncias de governo, e nós estamos agora na guerra de narrativas. A CPI apenas agora reproduz aquilo que um acha, o outro não acha, um apresenta um fato, outro contesta, e nós não chegamos a conclusão nenhuma, enquanto a mídia funérea já começa a chamar a atenção para o risco de uma terceira onda do Covid, que agora pela cepa indiana, né? A novidade agora é a indiana. Rio de Janeiro, como sempre, aproveitou, deu mole, né? De deixar entrar sem verificação passageiros que vieram contaminados do exterior, e agora começa de novo a guerra de narrativas, batalha de narrativas sem parar. Então a gente não chega a uma conclusão efetiva. Uma coisa que tem que ser lembrada é que o presidente Jair Bolsonaro cometeu um erro tático nessa questão da vacina. Ele demorou muito a reconhecer a importância da vacinação. E aí, isso deu margem aos adversários dele. Inclusive, ele demorou muito, isso é um fato concreto, a aceitar que poderia haver uma vacinação em cima, utilizando esse material da Coronavac de São Paulo. Só que a Coronavac produzida pelo Butantan, ela tem um outro aspecto que também tem que ser lembrado. O sócio dessa operação é o laboratório chinês. E o laboratório chinês, por sua vez, também é sócio da BioNTech. Essa empresa BioNTech está envolvida em quase todos os grandes fabricantes de vacina. E tem uma história que até agora não ficou muito bem explicada, como é que em 2019, outubro de 2019, o Instituto Butantan já sabia que deveria se preparar para um grande esquema de compra de insumos e preparação de vacinas para uma pandemia que viria por aí. Esse contrato, essa história do contrato que chegou a ser fechado, isso aí tem que ser muito mais bem explicado pelas autoridades, como houve esse esquema pitoniza do Estado de São Paulo para saber com os seus parceiros chineses que viria aí uma grande pandemia. Então, essa guerra de narrativa tem que ser superada, essa briga política tem que ser superada e o Brasil tem que avançar na vacinação, não importa que vacina seja, desde que ela seja reconhecida e tenha uma eficácia para resolver o problema da população. Essa sim
atemorizada, continua cada vez mais apavorada por essa onda de Covid. Amanda Klein, quais os pontos da fala do Dimas Covas que você destaca para a gente? Oi, Paulo. Olha, só para dar uma informação antes, na verdade o que o Dimas Covas falou foi que essa parceria com o laboratório chinês Sinovac já vinha desde 2019 na prospecção para outras vacinas. Ele falava até de uma possível epidemia de outro vírus, ele até deu o nome, era uma expectativa, acabou não acontecendo, mas aí essa parceria evoluiu naturalmente para que ao longo de 2020, quando ficou claro que a pandemia tinha se estabelecido que seria necessário uma vacina, assim essa prospecção, essa parceria com a Sinovac foi facilmente retomada. E aí quando o Butantan começou a olhar para o mundo, e essa é uma coisa que o Butantan, em qualquer laboratório de vacina, obviamente faz, para ver as vacinas que estavam sendo desenvolvidas, e aí ele relata uma série de outros laboratórios do mundo com quem o Butantan manteve conversas, como o francês Sanofi, por exemplo. A vacina naquela época da Sinovac, do laboratório chinês Sinovac, era mais avançada. Por quê? Porque eles já tinham uma plataforma desenvolvida para o SARS-CoV-1, então foi facilmente adaptado para o SARS-CoV-2. Em abril eles já tinham feito a fase 1 e 2, iam começar os estudos clínicos, então foi por isso que o Butantan embarcou nessa iniciativa e firmou essa parceria com a Sinovac. Só que fica muito claro no depoimento do Dimas Covas é que a gente poderia ter tido essa vacina antes, eu não sei se aprovada antes, porque obviamente dizer que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar provavelmente é uma forçação de barra, porque isso depende também dos resultados dos estudos clínicos, e a gente tem que lembrar que esses resultados só foram apresentados pelo próprio Instituto Butantan no final de dezembro e começo de janeiro. Você tem que contar com a aprovação da Anvisa. Agora, o que o Brasil poderia ter tido antes, e aí isso fica claro na fala do Dimas Covas, foi a compra de vacinas. Ele disse que o governo federal, o governo Bolsonaro, não estimulou a compra de vacinas. A primeira proposta de compra foi apresentada pelo Instituto Butantan em julho, no final de julho de 2020, houve uma segunda em agosto, e aí a terceira em outubro, com oferta de 100 milhões de doses. Ele disse até que o Ministério da Saúde manteve tratativas e um diálogo fluido com o Butantan, e o então ministro Eduardo Pazuello parecia animado até para a iniciativa, tanto é que convidou o Dimas Covas para uma reunião. Eles fizeram essa reunião pública, com parlamentares, a participação de governadores, para anunciar essa intenção da assinatura de compra do protocolo, do ato de compra da Coronavac no dia 20 de outubro. E aí o resto da história a gente sabe. O Pazuello foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro e desde então as tratativas esfriaram, paralisaram, até que foram retomadas em janeiro, quando o contrato foi efetivamente assinado. E aí os senadores até transmitiram aquelas falas públicas do presidente Bolsonaro, só para refrescar nossa memória, de que ele não iria comprar a vacina chinesa do Dória. E também contradiz o depoimento de Pazuello. Fica claro que o ex-ministro da Saúde mentiu, porque ele disse que o presidente Bolsonaro nunca o desautorizou e que essas conversas publicadas em internet e a história de um ano e outro obedece eram coisas de internet. Agora, o mais grave aqui é o cronograma, essa cronologia da compra de vacinas que o Dimas Covas explica muito bem, tintim por tintim, e ele diz que nessa oferta de compra de outubro eram 100 milhões de doses, sendo que 45 milhões de doses seriam disponibilizadas até dezembro. Isso significa que o primeiro brasileiro teria sido vacinado em dezembro? Provavelmente não, porque a vacina não tinha sido aprovada ainda pela Anvisa. Mas, quando o Butantan começou a vacinar, ele tinha, como o Dimas Covas disse aí, 5 milhões de doses prontas e 4 milhões em processamento. Se tivesse assinado esse contrato de compra e tivesse 45 milhões de doses prontas já em janeiro, isso significa que assim que a vacina fosse aprovada, essas vacinas seriam aplicadas rapidamente, porque o nosso Programa Nacional de Imunização é um dos maiores do mundo e tem capacidade para aplicar 2 milhões de doses diárias, só não aplica mais por falta de vacina. Então vejam só o que sabemos até aqui. O governo federal deixou de ter 45 milhões de doses prontas em dezembro para começarem a ser aplicadas em janeiro, assim que a vacina fosse aprovada, mais as 18 milhões e meio de doses da Pfizer, sendo que 1 milhão e meio de doses chegariam em dezembro. Então começa a fazer uma conta, e essa é a conta de quantas vidas deixaram de ser salvas, inclusive antes dessa segunda onda tenebrosa de março e abril. Então é isso, aí a gente consegue sim fazer uma conta da incompetência, da omissão e de uma atitude, de uma postura criminosa do governo Bolsonaro. Constantino, quais são os seus destaques? Meus destaques, Paulo, é que lamentavelmente a politização do Butantan está completa na gestão atual.
Eu recomendo a todos que acompanhem depois uma thread no Twitter do Leonardo Coutinho, que ele rebate ponto a ponto da fala do Dimas, inclusive, que é incoerente. Essa fala de que podia ter sido o primeiro país é a lá Mandetta, né? Só que em janeiro, o áudio vazado que o senador Marcos Rogério levou do governador João Dória, inclusive, que mostra a preocupação apenas política com a vacina, né? Naquele 6 de novembro, o próprio Dimas Covas falava em janeiro ter vacinas disponíveis. Ele já tinha 5 milhões prontas. Eles atrasaram a entrega até de pedido de caráter de urgência na Anvisa. Então, tudo isso é discurso político. Eu recomendo que leiam detalhe a detalhe ali. Outra coisa importante para a gente pensar aqui é que há uma conclusão automática de muitos que era possível ter vacina antes, o que é questionável, e que se tivesse, inúmeras vidas teriam sido poupadas. Eu quero lembrar que o Uruguai tem muito mais vacinação do que o Brasil hoje e assumiu a liderança de mortes por habitante na região, porque a vacina talvez seja de qualidade questionável. E aí entra uma coisa que ali o presidente, que alguns acham que é um árbitro imparcial, que é a piada do ano, né, que assumiu hoje até o papel de advogado do Dimas Covas, né, o presidente da CPI tenta impedir qualquer coisa nesse sentido, e outros senadores também de oposição. Mas é preciso questionar a qualidade da vacina. O contrato é pouco transparente, é uma das vacinas mais caras, passou raspando no teste da Anvisa, e tem várias pessoas hoje, especialistas, colocando em xeque essa qualidade. Países que se vacinaram, seja com a Sputnik, seja com vacinas chinesas, estão tendo mais problemas na média. Tem lá uma ilhazinha, Seychelles, que é a população mais vacinada do mundo e teve surto. Então, a Europa, vale lembrar, até hoje não aprovou a Coronavac. A Europa, que volta e meia é mencionada aqui como ícone para cloroquina ou coisa assim, a Europa não aprovou essa vacina. Então, o discurso do Dimas Covas, infelizmente, é um discurso politizado. Ele foi fundador do PSDB e ele fez declarações políticas dessa pandemia desde o começo. Ele disse, por exemplo, que o lockdown que o governo adotou salvou X milhares de vidas. Eu não vi ninguém apresentar ou cobrar que ele apresentasse um estudo científico mostrando isso. Isso é uma declaração política, não é uma declaração de ciência, de um especialista imparcial. Então, tudo isso está muito feio. Essa CPI é um circo lamentável, né? Que nós somos obrigados a acompanhar. No final, agora, o senador Fabiano Contarato queria prender todo mundo que recomendou cloroquina para cobaias. Será que ele vai prender o senhor Davi Wipp? Porque o Davi Wipp tomou e recomendou, né? Inclusive para o Ministério da Saúde. O senador Marcos Duval mostrou, né? Afirmou ali que o senador Otto Alencar recomendou a ele o uso do remédio. E lá, para a plateia, para a turma, né, que quer ouvir esse tipo de discurso politizado, ele também tratou como um crime, interrogando ali a doutora Mayra, né? Então, tudo isso é muito lamentável. O Omar Aziz também parece ter virado advogado do Partido Comunista Chinês. Fez um apelo para que não falem mais na China, enquanto que a nossa outra pauta é justamente o presidente Biden, da esquerda americana, cobrando mais investigações. E no Brasil não se pode falar, o nosso Senado brasileiro, assim como a mídia. A mídia também não quer que falem da China. É uma coisa muito medonha que nós estamos acompanhando. O Dimas Covas deu a entender que a China retaliou. Isso é uma coisa séria, até porque o líder do governo, Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra, interpelou dizendo assim, vem cá, a declaração oficial do embaixador não é essa. Vamos confiar em quem, então? Na opinião do Dimas, que é subjetiva, ou na declaração oficial da China, que diz que teve problemas técnicos e que não tem nada a ver com declarações do presidente? Ou vamos assumir que a China retaliou mesmo e isso é normal? Então, está tudo muito esquisito. O que está acontecendo no Brasil hoje é bizarro pelo grau de inversão de valores. Esses hipócritas se colocam como os bastiões da ética. Os mesmos que querem agora convocar uma aglomeração para protestar contra a aglomeração do presidente. O Bolsonaro aglomerou, genocida. Vamos fazer o quê? Galera, vamos aglomerar também contra ele. É esse o nível da nossa oposição. Uma apresentadora de uma televisão que diz, infelizmente, agora precisamos dar as notícias boas. É esse o nível da mídia no Brasil hoje. É nojento.
Agora, meus queridos, o Omar Aziz, presidente da CPI, diz o seguinte: olha, nós vamos passar, a CPI vai passar, mas vai ter brasileiro fazendo negócio com a China. A China sempre foi um parceiro nosso e vai continuar sendo. Nós já passamos essa etapa. Nós temos uma obrigação como senadores do Brasil, que é de não esticar a corda com ninguém. E aí ele diz: até faço um apelo aqui para os senadores, tanto de oposição quanto de situação, para que a gente não fale mais na China, porque é a mesma coisa que a gente estiver lá na China e estar falando mal do Brasil. A gente escutando e o embaixador também se sente muito magoado, é natural. E ele é obrigado pela função que ele tem a informar ao superior o que se passa no Brasil. Eu tenho certeza que o nosso Rodrigo Constantino gostou bastante dessa fala do presidente da CPI. De novo, né? Nós vimos hoje profissões novas surgindo. Né? O Omar Aziz, que para alguns é um árbitro imparcial, se mostrou advogado do Dimas Covas, que por sua vez se mostrou advogado do governador de São Paulo, que muitas vezes parece um garoto propaganda do regime chinês. Né? Então, veja, isso é patético. Como assim não temos que falar mais da China porque vai ofender? Em primeiro lugar, lá fora vivem demonizando o Brasil, com a ajuda de muitos brasileiros. Essa mesma turminha que vive demonizando o Brasil, aceitando a pecha de que o Brasil é o patinho feio do clima, o que é mentira, fake news. Segundo, o que tem a ver ser nosso maior parceiro comercial com não poder fazer críticas? Que história é essa? É uma relação de subserviência, de vassalagem? Eu não aceito isso, eu sou independente. Então, tem vários países subindo o tom com a China e como a gente vai lidar já, os Estados Unidos, sob um governo de esquerda, está pressionando os órgãos competentes para investigar mais a fundo, porque agora não dá mais para receber com um risinho de deboche, como se fosse teoria da conspiração falar de origem laboratorial. Não dá para fazer o que 90% da mídia fez há um mês atrás, e desde o início, porque ficou ruim. Então, assim, de novo, o que tem uma coisa a ver com a outra? Não vamos ofender a China, que papo é esse? Vamos aceitar, então, que é uma relação de sequestro e pagadores de resgate? Eu não aceito essa postura de refém. Eu defendo a democracia do Brasil, a liberdade do Brasil, ao contrário dos meus pares na mídia. Agora, tem um outro destaque que a gente não comentou aqui no programa, que são os checadores do Senado, né? O senador Renan Calheiros anunciou agora essa nova modalidade na CPI da Covid-19, que enquanto um depoente estiver prestando o seu depoimento, haverá esses checadores. Agora eu faço a pergunta para vocês muito simples. Tem imparcialidade nesses checadores ou não, Serrão? Não pode ter, até porque um checador do Senado, o Senado é um órgão político. Então aquele checador ali vai jogar de acordo com o interesse político de para quem a checagem está sendo feita. Isso aí é o óbvio ululante. Agora, essa crise toda, essas discussões absolutamente insanas, o Brasil está perdendo a oportunidade de discutir dois pontos muito importantes. A gente deveria estar tratando, diante de uma pandemia como essa, de um novo modelo, do aprimoramento do modelo de tratamento preventivo de qualquer doença no Brasil. Era a hora de aprimorar aquele sistema do médico de família que funciona muito bem, que ajuda a identificar previamente quais os problemas reais das pessoas. Se a gente tivesse esse mapeamento de uma maneira científica, pública, informatizada, a gente teria sim salvo muitas vidas nessa pandemia. Se eu sei que a minha avó, minha tia tem uma comorbidade, ela teria recebido um tratamento preventivo anterior. E eu não estou falando de tomar cloroquina, tomar porcaria, não. Você pode fazer tratamentos preventivos de outras maneiras. A saúde tem tecnologia para isso. Não tem a homeopatia? Por que a homeopatia é tão combatida se temos tantos médicos homeopatas no Brasil, mas essa homeopatia ela é combatida duramente pela indústria farmacêutica? Tem que mudar o modelo de discussão. E o segundo ponto que a gente deveria ter aproveitado para discutir diante dessa polêmica gerada com a China é: por que nós só damos enfoque de ter a China como o maior parceiro comercial? Tem a Índia. O Brasil perde uma oportunidade gigantesca, sobretudo no agronegócio, de estar firmando uma parceria muito mais consistente com a Índia, um país que tem demandas, é um país subdesenvolvido como nós, em desenvolvimento, e que tem demandas muito parecidas conosco, e uma superpopulação que
sobretudo os produtos alimentares. Então, é hora da gente rever os nossos conceitos, mas ficamos perdendo tempo com a guerra de narrativas em vez de tratar de coisa séria. Nossa diplomacia, eu repito, o nosso Itamaraty é uma porcaria, não funciona. Amanda Klein, e essa checagem aí de informações? Eu acho que é importante, é muito fácil fazer isso hoje, né? Na verdade, não precisa nem de checador, de fato, qualquer um vai rapidamente à internet, consegue resgatar vídeos, falas e rebater rapidamente quem estiver, porventura, mentindo na CPI. A gente sabe que foi um cenário pródigo para mentiras, principalmente para alguns ex-ministros do governo. Agora, eu acho que é importante colocar algumas coisas aqui para rebater a fala dos meus colegas. Primeiro, o Constantino está falando, né? Fica repetindo que eu disse que o Omar Aziz é um árbitro imparcial. Não foi isso que eu quis dizer. Se foi assim que saiu, então fui mal interpretada, deixa eu esclarecer a minha visão. Depois, eu falei que o Omar Aziz tem um papel importante no sentido de arbitrar as demandas da CPI e ele age muitas vezes como um pêndulo. Então, ele aceitou as demandas dos governistas, por exemplo, para convocar os governadores. Aliás, eu acabei de receber de um integrante da CPI, daqui a pouco eu vou falar para vocês, que é o calendário para as próximas 3 semanas de CPI, então já tem a data marcada para os depoimentos, inclusive desses governadores, eu vou chegar aí já. Então, se ficou parecendo que eu quis dizer que o Omar Aziz era um árbitro imparcial, não foi essa a minha intenção, não foi isso que eu quis dizer, pelo contrário, ontem eu até enfatizei, todo mundo naquela CPI, os 11 titulares e também os suplentes têm lado, ou são governistas ou são oposição, de independente, pelo menos ao meu ver, não tem ninguém lá ou quase ninguém, e certamente não o presidente Omar Aziz. Agora, outro fato importante, sobre relações internacionais, nenhum país tem que se mover com base em valores ou ideologias, e sim de interesses quando se trata de relações internacionais. E quem nos ensinou isso foi, inclusive, um confidente, um ex-secretário de Estado americano, Henry Kissinger, né, muito conhecido, assessorava, era confidente do então presidente republicano Richard Nixon, e ele teve por trás daquela aproximação dos Estados Unidos com a China maoísta, baseado em interesses. Então, é isso que move as relações internacionais e diplomáticas de países. E é por isso que o Brasil tem que ter um comportamento e adotar um comportamento completamente diverso dos Estados Unidos quando o assunto é China, porque os Estados Unidos e a China têm outro tamanho, muito maior que o Brasil, e a briga deles é de 2 gigantes, e é uma briga movida, uma briga geopolítica, movida por outros interesses que não são os nossos. É por isso que as posturas e as posições têm que ser diferentes. Sobre a eficácia e efetividade da vacina Coronavac, que eu acho que foi uma coisa muito replicada por alguns senadores governistas, hoje tentando até propagar uma certa desinformação, dizendo que a vacina não protege, que muitos que tomam a vacina foram parar em hospital. Já tem muitos estudos, inclusive aqui, olha, da Universidade Federal de Pelotas, que mostra que para os idosos acima de 80 anos que tomaram a vacina, principalmente a Coronavac, o percentual médio de vítimas dessa faixa etária, que era de 25% a 30% em 2020, passou para 13% no final de abril. E o início da imunização, a gente sabe, foi em janeiro, então já dava tempo deles terem tomado a segunda dose. Então é óbvio que se o Brasil tivesse comprado mais vacinas antes, e assim que as vacinas fossem aprovadas em janeiro, tivesse mais vacinas disponíveis, vidas teriam sido salvas, mesmo que você não conseguisse evitar, e provavelmente não teria conseguido evitar nova onda com a P1 de Manaus, você certamente teria conseguido salvar vidas. E agora, só para terminar, enquanto eu procuro aqui o calendário, Paulo, se você quiser botar, mas eu já vou procurar o calendário aqui das Essas datas são importantes para a gente, Amanda. Enquanto você procura aí, o Constantino comenta. Eu vou procurar aqui no meu computador. Tá bom, vai lá, Constantino. Nós não estamos te ouvindo, Constantino. Acho que o seu microfone deve estar desligado. Aqui. Agora sim, travou, por favor. Aqui sem querer. Em primeiro lugar, né, ninguém está dizendo aqui que é para virar as costas para a China ou não ter pragmatismo. O Brasil, deixa eu repetir um fato importante aqui, são dados, né, aquelas coisas que incomodam quem só tem narrativa. O Brasil bateu recorde de exportação para a China esse ano. O quadrimestre desse ano vendeu quase 30 bilhões de dólares para a China. Só em abril foram 10 bilhões de dólares. Então é recorde. Então está tudo bem. Agora, nós temos que poder criticar, ainda mais no papel de jornalismo. Né? E o que eu vejo é jornalista querendo ser vassalo da China. Isso é muito preocupante, muito sério. Né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. E sobre a questão da vacinação, eu citei já o Uruguai, a Argentina, são países que essa turma toda finge que não existe, né? Mas eu hoje fiz um estudo e publiquei sobre Estados Unidos, também comparando Inglaterra e Suécia e tudo. Agora, os Estados Unidos com o México incomoda muito essa turma. Sabe por quê? Porque o México vacinou 1/4
da população que os Estados Unidos vacinaram. E a curva é igual. Aliás, eu mostro que o ponto de inflexão nos Estados Unidos, quando começou a desabar a hospitalização, se deu basicamente no começo desse ano, e os Estados Unidos tinha 0,4% da população vacinada. Quando terminou a queda toda de hospitalização, em abril, comecinho de abril, março, na verdade, ainda, tinha 10% da população vacinada. Tinha 10%. Aí o Texas, nesse processo, abriu tudo e só tinha 15% vacinado e continuou caindo. Então, eu venho cobrando mais humildade dos meus pares desde o início nessa pandemia. E eles são muito arrogantes para repetir dogmas. O lockdown, a vacina, o tratamento precoce, não. Eles viraram especialistas. Eles só não respondem os dados incômodos. Amanda Klein, vai lá. Constantino, por que a curva do Texas caiu, então? Vamos lá. Você está perguntando para mim ou você está querendo... Não, para você, depois do que Não, depois do que a curva do Texas começou a cair, as hospitalizações, os casos, as mortes, depois de promover um fechamento, não foi isso? Não foi isso, não foi isso. Eu procuro ser sempre mais humilde. O México também caiu. A Suécia, que não fez fechamento, e a Inglaterra caiu parecido e igual. Assim, talvez o vírus tenha um curso. Talvez tenha essas ondas. E talvez o lockdown não resolva. Aliás, a Argentina é uma prova disso. Fez o lockdown mais severo, fechou 12 mil hotéis e restaurantes, saiu no La Nación hoje, né? 12 mil quase, e não salvou uma vida. É o pior país da América do Sul. Então, assim, de novo, são coisas incômodas para quem só tem narrativa, Amanda, você entende? Porque vocês têm os dogmas. Não é narrativa, Constantino, são fatos, queridos, são fatos apoiados por infectologistas e 150 países do mundo que fizeram lockdown. A Suécia, por não ter feito o lockdown na primeira onda... Não vou entrar nisso de novo. Estou te falando aqui o que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos. Olha a curva, eu publiquei. Olha lá a curva. Está lá para você ver se você quiser. Se você tiver interesse nos dados. Estão lá. Estão disponíveis. Prometo que eu vou ver. Prometo que eu vou ver. Eu só estou querendo te dizer... Não, eu vou ver o que você publicou, pode ter certeza. Eu só estou querendo te dizer que depois a curva do Texas caiu depois que o Texas passou por uma segunda onda bastante rigorosa e tomou medidas de restrição, sim. Por isso que a curva do Texas caiu. E depois ela, de fato, manteve aberta. A vacinação era 15%, 16%, como você diz, quando isso aconteceu, mas a vacina progrediu, evoluiu rapidamente. A quanto chegou hoje no Texas? Eu sei que nos Estados Unidos, mais de metade dos adultos já estão completamente vacinados. Se você quer acreditar nessa sua narrativa, você deveria comparar o Texas com estados como Califórnia e Nova York, que não abriram. Então, e o Texas não fechou tanto quanto. Então, de novo, existe Nova York já está bem aberto, né, Constantino? Nova York está completamente aberto. Tem uma densidade demográfica muito maior do que o Texas. O Texas levantou máscara há mais de 2 meses. Máscara. Então, eu estou falando de coisas que incomodam quem só tem uma narrativa de olho em interesses políticos. Amanda e Constantino, me permitam aqui vamos evoluir. A gente já teve essa discussão assim umas mil vezes, né? Exatamente. Eu quero informação aqui no nosso programa, Amanda, por favor, traz pra gente, eu estou aqui com o calendário aberto. O cronograma, a agenda, por favor, da CPI da Covid-19. Já tem de junho inteiro. Então, por exemplo, terça-feira que vem, no dia 1º, tem a doutora Anise Yamaguchi. Aí, semana que vem, terça e quarta, só porque tem feriado, né? Aí depois tem doutor Clóvis Arnes, tem o doutor Paulo Porto, que o Constantino conhece muito bem, doutor Francisco Cardoso também, que ele conhece bem. Isso são terça e quarta, então serão dias, uma semana reservado a médicos, né? Contra e a favor e contra do tratamento precoce. Aí no dia 8 tem a doutora Anísia Trindade, que é presidente da Fiocruz, quarto o doutor Elcio Franco, que é o senhor Elcio Franco, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, do Eduardo Pazuello. Aí a gente continua quinta-feira o Marquinhos Show, né, que era o marqueteiro dele. Enfim, aí deixa eu ver aqui para os mais relevantes. Então, a gente tem, Wilson Witzel no dia 16, tá? Ex-governador do Rio, dia 16 de junho, uma quarta-feira. No dia 17, o Carlos Wizard, que é o empresário, o bilionário, que seria um conselheiro lá do ex-ministro da Saúde, Pazuello. No dia 22, o Felipe Martins, que é o assessor internacional da Presidência da República. Dia 23,
a gente tem o presidente do Instituto Gamaleia e aí a gente começa os governadores aqui, olha, dia 29, Wilson Lima, que é o governador do Amazonas, dia 30, Helder Barbalho, governador do Pará, e Wellington Dias, governador do Piauí. Então, a gente vai começar, então, os governadores, para a gente tentar condensar essa informação, começarão a ser ouvidos só final no de finalzinho junho, de né? junho, exatamente, isso. 29, 30, 31. Tem um mês ainda pela frente. Então, esse é o calendário de junho, julho ainda não tem. Então, quer dizer, o dia 1º de julho vai ser o Wellington Dias. Então, a gente começa pelo do Amazonas, depois o do Pará e do Piauí, de acordo com esse calendário.